Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 5. Nós vamos estudar esta noite mais uma parte do Sermão do Monte, desta vez aquela parte que fala acerca do divórcio. Nós vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Então, vamos ler, meus irmãos. Nós temos aqui no Data Show para que os irmãos possam acompanhar. Eu convido então os irmãos a nos colocarmos de pé em nome de Jesus e nós vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Eu vou ler o versículo 31, vou pedir que os irmãos leiam juntos o versículo 32. Diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. A igreja. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a retirada comete adultério. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado. Já cantamos, Senhor Deus, aqui hino de louvor e exaltação ao Teu nome. Nós já, Senhor Deus, levantamos a nossa voz em outras oportunidades durante o culto para falar contigo. Já lemos, Senhor Deus, a Tua palavra e agora somos necessitados, Senhor Deus, de que o Senhor fale conosco. Ainda mais, Senhor Deus, se tratando de um assunto tão urgente e tão importante nestes últimos dias, ó Deus. Que o Senhor prepare cada coração para ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. E que nada seja falado, Senhor Deus, do meu próprio entendimento, que nada seja falado da minha própria vontade, mas que seja ministrada a Tua santa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Você pode se assentar, meu irmão. Antes de passar a meditação do texto, este estudo acerca do divórcio, que é o texto que nós lemos agora em Mateus capítulo 5, é óbvio que eu baseei ele na palavra de Deus, ele é todo baseado na palavra de Deus, mas é muito bom que a gente leia bastante, leia outras coisas, leia outros livros, inclusive, que podem nos auxiliar, leia inclusive a obra de outros grandes homens de Deus que já falaram sobre isso. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas, quando lemos os livros proféticos, nós estamos lendo também o que grandes homens de Deus vivenciaram com Deus e o que eles entenderam acerca da palavra de Deus. É comum a gente abrir o Novo Testamento e ver o apóstolo Paulo e ver alguns dos apóstolos, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, aplicando entendimentos do Antigo Testamento, aplicando palavras do Antigo Testamento e dando a interpretação daquelas palavras para a igreja hoje. Então, e assim é lógico que outros livros que estão fora da Bíblia jamais, em hipótese alguma, vão substituir a Bíblia, jamais. Mas é bom a gente ouvir o que grandes homens de Deus têm para nos dizer acerca do que eles encontraram na palavra de Deus. Isso nos ajuda. Como disse o apóstolo Paulo, a gente lê tudo, a gente ouve tudo, mas a gente só guarda aquilo que é bom e aquilo que é compatível com a palavra de Deus. Então, esses estudos que eu tenho preparado para os irmãos acerca do Sermão do Monte, eu tenho lido outros livros também para poder me ajudar a abrir o entendimento acerca do texto. Inclusive eu quero deixar aqui para os irmãos a recomendação, os irmãos que quiserem depois procurar estes livros para ler em casa também, recomendo, são muito bons. Os livros que eu tenho sempre lido junto com a Bíblia, eles não substituem a Bíblia, lembrando aos irmãos, mas eles são um complemento, eu leio junto com a palavra de Deus, e eles são muito bons. Às vezes uma coisa que a gente não tinha percebido, aquele homem de Deus que já tinha estudado aquilo antes, percebeu, e aquilo abre o teu entendimento, né? Isso é bom, isso nos ajuda. Então, os irmãos que quiserem aprender um pouco mais do Sermão do Monte, livros que eu indico para os irmãos são esses aí: Estudos no Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones, o Sermão do Monte, de John Wesley, e por fim o Sermão da Montanha, Dwight Pentecost,
Esses são os livros que o pastor tem sempre lido junto também para poder trabalhar o assunto do Sermão do Monte. Mas, meus irmãos, vamos então meditar na palavra de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender acerca desse tema divórcio é que ele é um tema que é evitado. É um tema que muitos pregadores fogem desse tema. Muitos pregadores, eles preferem ignorar esse tema. Tem medo de falar sobre esse tema, essa que é a realidade. Esse tema não era tão temido assim, ele tem se tornado um tema onde os pregadores ficam igual sabão, né? Se escorrega, igual quiabo, eles querem fugir desse tema a todo e qualquer custo. Esse tema era muito comum antigamente, mas hoje em dia ele tem se tornado um tema que sumiu das igrejas. Por quê? Pelo simples fato de que as igrejas hoje estão enfrentando, isso não é só as igrejas, é a sociedade no geral. O divórcio que antigamente era algo que acontecia pouco, tem se aumentado e muito, inclusive dentro das igrejas. E eu explico por que muitas lideranças têm fugido desse assunto. Porque inclusive muitos dos pastores estão caindo nessa questão. E realmente, como que você vai ter autoridade para ministrar algo que você não entende como funciona? Ou que você não cumpre? É algo delicado de se falar. E muitas pessoas querem fugir desse tema exatamente por ser um tema que assusta algumas pessoas. Ou que vai contra a ideia de outras pessoas. Mas antes de você imaginar alguma coisa na sua mente, não tenha ideias precipitadas. Ouça até o final que você vai entender o que Jesus ensinou acerca disso. Bom? Só lembrando que tudo que a gente vai ler no restante do capítulo 5 é um confronto entre o ensino dos fariseus e o ensino de Jesus. Jesus está confrontando o falso ensino dos fariseus com o ensino verdadeiro que ele traz para nós acerca dos mandamentos do Senhor, da lei de Deus que foram entregues a Moisés. Certo? Lembrando sempre que o princípio de todo esse ensino de Jesus Cristo é o confronto entre, inclusive, o que diz a letra da lei e o que está no espírito da lei, o que está por trás da letra da lei. A gente aprendeu isso, inclusive, quando falamos sobre o adultério, que nós falamos daquela parte que fala corta a mão e lança fora. Jesus Cristo não está querendo, de fato, que a gente saia por aí cortando mãos, mas é o desejo dele que a gente se afaste de tudo aquilo que nos leva a cometer atos pecaminosos. Então a gente começa a entender estas coisas, e isso vai nos dando margem para entender o tema, que é um tema que causa dúvida em muita gente. Então olha só, como é que Jesus Cristo tratou desse tema? Jesus Cristo vai tratar desse tema da seguinte forma: primeiro, para a gente poder entender o que é o divórcio biblicamente falando, primeiro a gente precisa entender o que é que está na lei, o que é que os fariseus estavam ensinando e, por fim, qual era o ensino de Jesus. A gente precisa fazer esses três apanhados aqui, porque há três coisas diferentes. Tem aquilo que está escrito na lei de Moisés, tem aquilo que os fariseus estavam pregando e tem aquilo que Jesus ensinou, que está no Novo Testamento. Precisamos olhar com calma cada uma destas partes, e aí nós vamos ver nitidamente o que é que a Bíblia diz acerca desse assunto, tá bom? Então olha só, primeiro de tudo, ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus continua fazendo essa comparação entre o que estava na lei, ou o que os fariseus diziam estar na lei, e o que realmente Jesus diz que está na lei. Então olha só, primeiro de tudo, vamos entender o que é que diz a lei que Moisés recebeu de Deus e qual era o erro dos fariseus na hora que eles ensinavam a lei. Olha só, o que é que diz a lei acerca desse tema chamado divórcio, pastor? O tema chamado divórcio está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 até o versículo de número 4.
Você pode abrir na tua Bíblia, pode marcar. Quem quiser depois pode pegar os slides comigo, ou pode pegar uma caneta e anotar os textos bíblicos. Mas apenas para nos facilitar, Deuteronômio 24, verso 1 ao verso 4. Apenas para facilitar aqui, para a gente poder ir mais rápido, eu coloquei ali no Data Show para os irmãos poderem ler junto comigo. Bom, eu vou ler junto com os irmãos, que diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Eu fiz algumas marcações aqui nesse texto bíblico de propósito, depois nós vamos voltar nestas marcações, mas esse é o texto bíblico. Esse é o texto bíblico de Deuteronômio capítulo 24, que aborda este tema chamado divórcio. Aí alguns vão acreditar assim, então porque está na Bíblia, Deus manda fazer. Meu irmão, não é porque está escrito na Bíblia que Deus manda fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, está escrito na Bíblia, Judas foi e enforcou-se. Mas Deus manda que a gente vai se enforcar? Está escrito na Bíblia que Davi adulterou com Batseba, mas Deus manda a gente adulterar? Está escrito na Bíblia que Sansão se apaixonou por uma prostituta e se deitou com ela. Mas Deus quer que a gente faça isso? Então não é porque está escrito na Bíblia que Deus mandou fazer. Mas pastor, isso está na lei, coisa e tal. Calma para você entender, por isso que eu falei, não tire conclusões precipitadas, ouça o estudo até o final para que você possa entender. Então olha só, entendemos então o que está escrito na lei em Deuteronômio 24, é aquele texto que nós lemos. Agora, perceba uma coisa, por que é que Deus permitiu o divórcio? Primeiro, deixa-me fazer uma observação aqui aos irmãos. Qual é a causa mencionada na lei? Certo? As causas mencionadas na lei que provocam o divórcio. O que está escrito no texto bíblico de Deuteronômio 24 que provoca o divórcio? Aí alguém vai falar, o adultério. O adultério foi mencionado por Jesus no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o adultério não provocava divórcio. Como assim, pastor? O adultério não provocava o divórcio? Quem adulterava ficava de fato sem o seu cônjuge, mas não é porque ele se divorciava, é porque o cônjuge era morto. Então ele não ficava divorciado, ele ficava viúvo. Ele ficava solteiro porque ficava viúvo, porque a pena para o adultério era morte. Os irmãos vão encontrar isso em Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10. Vou ler para os irmãos. Levítico, capítulo de número 20, o verso 10, olha o que está escrito: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Quem? O adúltero e a adúltera, os dois, ambos seriam mortos. Então, se alguém fosse pego em adultério, ele era morto, apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. Então, se alguém fosse vítima de um adultério por parte do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa, ele nem precisava se preocupar em pedir o divórcio, porque ele iria ficar livre para casar de novo, porque ele ficaria viúvo ou viúva, porque consequentemente o seu cônjuge que o traiu seria morto por causa do adultério.
Então, o adultério não é citado como causa de divórcio em Deuteronômio 24. Por quê? Porque adultério era causa de morte. Então, se não era o adultério que Moisés menciona como uma causa de um divórcio, o que é que Moisés mencionou que poderia causar um divórcio? Porque o texto de Deuteronômio 24 fala, de fato, que o divórcio acontecia. E qual era a causa que fazia com que o divórcio pudesse acontecer? Vamos voltar ao texto. Vou retornar aqui no versículo 1 de Deuteronômio 24. Agora sim eu vou retornar àquela parte que eu marquei. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, em algumas versões vai estar escrito assim, se ela não achar graça aos seus olhos, o que isso significa? Se o homem identificar na mulher alguma coisa que o desagrade, essa é a questão. Mas presta atenção, o que é que poderia desagradar ao homem? Qual era a coisa que era permitida, que poderia desagradar ao homem, que era permitida, que poderia causar de fato um divórcio? Por ter ele achado que coisa indecente nela. Aí a gente vai para uma pergunta, vou voltar lá para o ponto onde a gente estava. Coisa indecente. O que a gente poderia considerar como coisa indecente? O que os irmãos acham que seria uma coisa indecente? Mencionado no texto ali. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Se o homem se casasse com a sua mulher e na noite de núpcias ele descobrisse que a sua mulher lhe enganou, dizendo que era virgem antes de casar, mas na noite do casamento ele descobrisse que ela não era mais virgem, não era mais pura, isso era um motivo, isso era uma coisa indecente, isso era um motivo para ele pedir a anulação do casamento. Os irmãos sabiam disso? Então não é porque está escrito no texto bíblico coisa indecente que é qualquer coisa, não. O termo coisa indecente, ele é muito restrito. Ele não é aplicado a qualquer coisa que o homem pense, eu quero me separar da minha mulher. Por quê? Porque acordei de manhã, olhei para ela, não fui com a cara dela, não quero mais. Não é isso, não é qualquer motivo besta assim, não é qualquer motivo bobo. O termo coisa indecente se refere a coisas gravíssimas, mas que não chegam ao ponto de um adultério. Como, por exemplo, a mentira sobre a pureza. Isso era uma coisa indecente que dava ao homem o direito de pedir a anulação do seu casamento. Uma outra coisa era se a mulher tivesse algum defeito físico que ela escondeu do marido antes do casamento. Por exemplo, se a mulher tivesse algum defeito físico, seja ele qual for, e ela escondeu isso do marido para se casar com ele, e depois do casamento ele tivesse descoberto que ela mentiu sobre aquilo, ele poderia também pedir a anulação do casamento. Por alguma deficiência física que ela tivesse. Ou quer ver uma outra coisa? Ele poderia pedir a anulação do casamento também, se ele identificasse após o casamento que a mulher dele não tivesse o juízo perfeito. De fato, se ela fosse louca, ele poderia pedir a anulação. Então perceba, não é qualquer coisa que dava direito ao divórcio. Não era qualquer bobagem, não era qualquer coisa. Não era, eu não quero mais porque minha mulher gasta muito. Não. Eu não quero mais porque minha mulher faz isso, faz aquilo outro, porque a gente não bate as ideias. O que a gente usa muito hoje como desculpa, incompatibilidade de gênio. Isso não era motivo para pedir o divórcio. As coisas que eram determinadas dentro da lei como permissão para a anulação de um casamento eram coisas graves, eram coisas sérias, eram coisas inclusive de que a mulher ela era mal vista por conta daquilo. Então são situações graves e seríssimas, não é qualquer coisa que era transformada nisso não. Eu vou prosseguir aqui, depois a gente volta naquela outra marcação que eu fiz. Então olha só, mas aí vem uma questão, a gente sabe que isso é o que está escrito na lei em Deuteronômio 24, mas pastor, por que é que Deus permitiu que houvesse o divórcio? Talvez essa seja a pergunta que não quer calar. Por que Deus permitiu esse negócio? Então, deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão.
Primeiro, o divórcio, ele já existia antes de Moisés escrever isso na lei. Não foi Deus que instituiu o divórcio. Essa é uma grande diferença. Por quê? Só para os irmãos entenderem. A Bíblia diz que foi Deus quem instituiu o casamento. Como assim? Isso quer dizer que foi Deus quem criou. Mas não foi Deus quem instituiu o divórcio. Não foi. Ou seja, não foi Deus quem criou o divórcio. O divórcio ele já existia na nação de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, principalmente em culturas pagãs como o Egito, divórcio era algo comum e frequente. E o divórcio acontecia já na nação de Israel antes do povo receber a lei. E qual era o grande problema? É porque ele acontecia por qualquer motivo. Foi o que eu marquei ali para os irmãos. Ainda coloquei a palavra qualquer bem grande para os irmãos verem. Qualquer, está bem grandão. O divórcio acontecia por qualquer motivo. Os homens pediam divórcio de suas esposas pelos motivos mais bobos que os irmãos podiam imaginar. O motivo mais bobo que os irmãos podiam imaginar. Eles inventavam uma desculpa esfarrapada e pediam o divórcio de suas esposas. E assim eles saíam casando 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Parecendo alguns artistas brasileiros, né? Já casaram 7, 8, 9, 10 vezes. Então, meus irmãos, os homens pediam a anulação dos seus casamentos por todo e qualquer motivo. Não foi Deus quem instituiu isso, isso já acontecia. E isso era algo gravíssimo para as mulheres, porque as mulheres é quem saíam perdendo nisso tudo. As mulheres eram desprezadas por seus maridos, eram tratadas como meros objetos. Talvez esse fosse um período mais terrível da história da nação de Israel para as mulheres. Porque, de fato, elas eram tratadas como um simples objeto, um zero à esquerda. Elas não eram consideradas em nada, a opinião delas não era contada. Os homens simplesmente saíam trocando de esposas como trocava de roupa. Então, presta atenção, eu vou dizer isso aqui para os irmãos entenderem bem. Existe uma grande diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. A vontade de Deus é aquilo que Ele quer que aconteça. Como assim? Deus quer, é a vontade de Deus que a gente cresça, que a gente multiplique e que a gente encha a terra. Não foi essa a ordem que Deus deu a Adão? Não foi essa a ordem que Deus deu a Noé também? De modo semelhante? E como é que o homem vai se reproduzir se não for pelo único método que Deus deu, que é o casamento e a família? A única forma do homem constituir família é casando, é pelo casamento. Então é a vontade de Deus que o homem se case com a mulher. É a vontade de Deus que eles constituam uma família e que eles tenham filhos. Essa é a vontade de Deus. Foi Deus quem instituiu isso, foi Deus quem criou o casamento e a família. Agora, o negócio estava tão feio em Israel, o caos era tão grande por causa da quantidade de divórcios que acontecia, que Deus teve que impor limites. Essa é a questão. A diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus é exatamente isso. A vontade de Deus é aquilo que Deus quer que aconteça. E a permissão de Deus é aquilo que Deus, na verdade, não queria. Mas Ele permite, porque se Ele não permitir, o negócio ficaria pior para nós. Essa é a questão. Então, o divórcio, na verdade, se transformou em um remédio amargo. O divórcio, na verdade, foi uma permissão específica para resolver um problema caótico na nação de Israel. Era para pôr um freio nos divórcios. Essa era a questão. Então, a lei do divórcio que foi constituída aqui, essa legislação para que o divórcio fosse permitido, era para pôr um freio na situação. Por isso que Moisés é bem específico, ele fala, só será permitido em questões de situações indecentes, em situações graves, em situações que a mulher de fato enganou gravemente o seu marido. Fora isso, é até que a morte os separe. Vai ter que aguentar, meu irmão. Como a palavra diz, suportai-vos em amor, até o final. Então, meus irmãos,
era para pôr um freio, porque o negócio estava feio demais. A lei é para pôr um freio. Quer ver um exemplo? Por que é que às vezes é colocado um limite de velocidade numa pista que antes não tinha limite nenhum? Porque as pessoas passavam ali correndo demais. E então, preocupado ao ver que a situação estava fora de controle, alguém chega ali e baixa uma lei. Agora é o seguinte, agora só pode andar aqui até 80. Porque o pessoal estava passando a 200, estava passando a 150, então só pode andar até 80, só pode andar até 60, só pode andar até 40. Os homens colocam leis para quê? Para impor limites. Deus também colocou a lei do divórcio para impor um limite, porque a situação estava fora de controle. Mas não é porque está na Bíblia que Deus quer que a gente saia fazendo por aí. Os irmãos conseguiram entender essa preocupação do pastor em transmitir o porquê que isso se encontra na Bíblia? Então qual era o objetivo da lei? Eu coloquei aqui, promover o controle da situação que estava fora de controle e combater a injustiça com as mulheres, para que os homens valorizassem suas esposas e não as tratassem como meros objetos. Então o objetivo da lei era para pôr a bagunça em ordem, era para pôr ordem na casa. Essa era a questão. Então olha só, a gente vai identificar dentro dessa lei, lá de Deuteronômio 24, 3 princípios. Quais são eles, pastor? Primeiro, limitar as causas do divórcio, em que causas o divórcio era permitido. Aqui tem uma coisa interessante. Quando o homem ele ia dizer, eu quero me divorciar, os homens chamavam então os líderes da sua família ali, chamava os representantes, e ali, ou então ele ia diante de um tribunal pedir o divórcio, e na hora que ele fosse fazer o pedido do divórcio, ele teria que apresentar um motivo. Qual é o motivo pelo qual você quer divorciar-se de sua esposa? E ele precisava provar aquilo que ele estava falando. Se ele falasse, eu quero me divorciar da minha esposa porque eu não gostei do cabelo dela, isso não era motivo. Eu quero me divorciar da minha esposa. Se ele falasse algo grave, como por exemplo, eu quero me divorciar da minha esposa porque ela mentiu para mim, ela me enganou, ela falou para mim que era uma coisa e depois do casamento fui descobrir que na verdade é outra coisa. Era uma acusação gravíssima. Mas ele precisava provar que o que ele estava falando era verdade. Senão, não seria permitido. A liderança da nação não permitiria, o tribunal não permitiria a anulação daquele casamento. E outra, era preciso inclusive que houvesse 2 testemunhas. O negócio era rígido, não era de qualquer maneira não. Tinha que ter 2 testemunhas, ser diante do tribunal e o homem tinha que provar que o que ele estava falando, que o que ele estava acusando sua esposa era verdade. Senão ele é que seria punido por inventar mentiras sobre ela. Então o negócio era sério, não era bagunça. Era um negócio feito nos moldes de uma lei mesmo. O segundo princípio que tinha dentro dessa lei é a tal da carta do divórcio. Olha que coisa interessante. O homem, após a anulação do casamento, era obrigado a dar uma carta de divórcio à sua esposa. Funcionava semelhante à certidão de divórcio que nós temos em nosso país. Para que servia aquilo? Neste documento estavam as causas do divórcio. Por quê? Porque preste atenção, era comum, as mulheres eram muito desprezadas naquela época, então, se o esposo abandonasse a mulher, alguém poderia imaginar que foi por causa de adultério. E qual era a pena de adultério? A morte. Se alguém acusasse aquela mulher de adúltera, ela seria apedrejada e seria morta. Então essa mulher precisava se defender para provar que a causa do seu esposo ter abandonado ela não foi adultério. É para isso que servia esse documento. Esse documento servia de proteção à mulher, porque neste documento chamado Carta de Divórcio estava especificado qual foi o motivo do divórcio. E outra, este documento deveria ser assinado na frente de 2 testemunhas também. E essas 2 testemunhas que presenciaram a assinatura desse documento poderiam ser convocadas pela mulher, que era dona da carta do divórcio, a qualquer momento para servirem de testemunhas para livrar a pele dela de alguma situação embaraçosa.
Se alguém acusasse dela de uma mentira, por exemplo, teu esposo te abandonou por causa disso, inventasse uma mentira acerca dela, não senhora, vou chamar as testemunhas que estavam presentes lá e vou mostrar para você, está aqui, foi por causa disso aqui que ele falou que não queria mais estar comigo. Então esse documento servia de proteção para a mulher, e nesse documento vinha descrito a causa do fim daquele casamento. Até agora eu estou contando para os irmãos apenas como funcionou. Mas calma que a gente vai chegar na parte que Jesus ensina do que é para hoje. E o terceiro princípio dentro dessa lei é o fim da aliança. O fim definitivo da aliança. Ou acontecia uma quebra definitiva da aliança. De que forma que isso está registrado no texto? É simples, olha que coisa interessante. O texto diz que se aquela mulher recebesse a carta de divórcio do seu primeiro marido, ela tinha liberdade de casar de novo. E se ela casasse com um segundo marido, e porventura aquele segundo marido viesse também a se separar dela, e ela voltasse a ficar divorciada, ela teria uma outra carta de divórcio na mão e ela novamente teria liberdade para casar de novo. Só que, olha o que a lei diz: se aquela mulher se divorciasse do seu segundo esposo, ou mesmo se ela ficasse viúva do seu segundo esposo, imagina que o cara morreu, ela casou de novo com o segundo esposo e ele morreu, e ela ficou viúva, ela teria liberdade para casar de novo. Agora olha que coisa curiosa que diz o texto: se o primeiro marido daquela mulher, que se divorciou dela, quisesse se casar com ela novamente, depois dela ter se separado ou ficado viúva do segundo esposo, ele não poderia. Por quê, pastor? Porque diante da lei, a aliança daquele primeiro casamento não existe mais. Deixou de existir. Então foi um rompimento, uma quebra definitiva daquela aliança que um dia foi selada diante de Deus, inclusive. Aí alguém vai dizer: aquilo que Deus juntou não separe o homem. Tudo bem. Mas não é o homem que está dizendo que é assim que acontece, é a palavra do próprio Deus. Da mesma forma, a Bíblia não diz que a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre também ninguém fecha? Da mesma forma, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas aquilo que Deus separou, o homem não junta também mais não. Essa é a questão. Aquele primeiro relacionamento que foi selado diante de Deus, foi selado, mas foi rompido, e agora foi iniciado um outro, e aquele primeiro que foi rompido diante de Deus também não deve mais ser reatado. Cortou-se o fim definitivo de uma aliança. Então, e por que Deus quis que fosse assim? Para acabar com a imoralidade, meu irmão, porque já imaginou que bagunça seria? As pessoas casam e descasam, e casa e descasa, e casa e descasa, e casa com um, casa com o outro, depois volta para o primeiro de novo, depois vai para o segundo. Seria uma baita da bagunça. Então, de fato, Deus entregou essa lei à nação de Israel para impedir que o negócio virasse uma bagunça. Simplesmente por isso. Tá bom? Tudo bem. Mas qual era o erro que os fariseus e os escribas cometiam na hora que eles iam ensinar acerca do divórcio? Vamos observar. O ensino errado dos fariseus e escribas. Bom, o erro no ensino dos fariseus e escribas estavam em três coisas basicamente. Primeiro, eles cometiam um grande erro em confundir a correção de Deus com um mandamento. Como assim, pastor? Foi o que eu acabei de dizer aqui. A vontade de Deus e a permissão de Deus. Eles cometiam um grande erro na hora de interpretar esta lei, porque eles acreditavam que porque está na Bíblia, Deus quer que a gente faça. Então eles defendiam que os homens tinham o direito de pedir o divórcio, por qualquer motivo. Por quê? Porque está na lei. Se for assim, a ferro e fogo, porque está escrito, a gente tem que fazer um monte de coisa também. Por exemplo, lá em Levítico, está escrito que os homens são proibidos de cortar a barba e as pontas do cabelo. Os irmãos já devem ter visto aqueles judeus, tem uns cachinhos aqui do lado. E são proibidos de cortar a barba. Está escrito. Se for para ser legalista esse ponto, tem que cumprir cada item do que está escrito ali. Não pode cumprir um e o outro não. E eu já expliquei para os irmãos
que a lei de Israel era composta de 3 partes: a lei civil, que era a lei da nação, como país; a lei cerimonial, certo? Que era uma lei que coordenava ali como que iria funcionar o culto; e a lei moral, que é aquela que a gente considera a lei espiritual, que representa a santidade do próprio Deus e continua em vigor até hoje e vai continuar em vigor até o fim de todas as coisas. Porque é dessa lei que Jesus está falando em Mateus 5, quando ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. É dessa lei que Jesus está falando, a lei moral. A lei cívica só serve para Israel, a lei cerimonial já foi cumprida em Jesus, a única que permanece sobre nós é a moral. Aí que está uma questão interessante: a lei acerca do divórcio, ela é uma lei civil, é uma lei civil para a nação de Israel, mas ela tem princípios morais. Apesar dela ser uma lei civil, ela foi montada e baseada em cima de um princípio moral. Os irmãos vão entender que princípio é esse, certo? E olha o que acontece: os fariseus confundiam muito isso, eles cometiam esse grande erro e saíam ensinando que o pessoal tinha que pedir divórcio. Por quê? Porque está na Bíblia. Eles saíam ensinando isso. E eles confundiam mandamento com correção. Quer ver? Para os irmãos entenderem a diferença. O pai, ele coloca o filho de castigo e ele muitas das vezes bate no filho. Isso é uma correção. Certo? Isso é uma correção. Mandamento é ordem. Mandamento é ordem. Agora, palavras de exortação é correção, e são diferentes. Ordem é: faça isso, faça aquilo ou faça aquilo outro. Agora, correção é: isso aqui está errado, vocês não vão mais fazer dessa forma, vocês vão fazer dessa aqui agora. É diferente o princípio de correção e o princípio de mandamento. São completamente diferentes. Por exemplo, se meu filho fez alguma coisa errada, eu vou chegar para ele e vou falar: olha, isso aqui está errado, meu filho. Não faça mais dessa maneira, faça dessa outra. Isso é correção. Mandamento é: se fizer de novo, vai acontecer tal coisa. Mandamento é uma ordem direta. Correção é uma explicação do porquê que aquilo está errado e mostrando o porquê que aquilo precisa ser corrigido. São 2 coisas diferentes. Então, olha só. O erro dos fariseus também, na forma como eles ensinavam isso, é que eles defendiam qualquer motivo como causa do divórcio. Eles defendiam qualquer coisa era motivo para o homem pedir divórcio da mulher. Os fariseus defendiam isso. E por fim, eles eram legalistas. Como assim eles eram legalistas, pastor? Em Mateus 19, o versículo 3 e o versículo 7. Eu só vou ler esses 2 agora, que mais à frente a gente vai ler Mateus 19, tá bom? Mateus 19, verso 3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta deles foi: por qualquer motivo. Agora, o versículo 7 diz assim: replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Em que sentido eles eram legalistas? Eles eram legalistas porque para eles a preocupação era dar a carta de divórcio. Não importa qual era o motivo. Eles queriam o divórcio por qualquer motivo. Mas eles se preocupavam, né? Não, vamos dar a carta de divórcio aqui para dizer que a gente fez as coisas dentro da lei. É como o ladrão que rouba algo de alguém se preocupa em dar uma nota fiscal. Se preocupa em pegar uma nota fiscal do roubo. Mas por quê? Não, porque eu roubei, está errado, mas a nota fiscal tem que estar legal. É um absurdo. Não é um negócio sem nexo. Se o cara roubou, por que ele quer nota fiscal? Não tem sentido. Da mesma forma, se o cara desrespeitou a lei, se o homem desrespeitou a lei, porque ele pediu divórcio por qualquer motivo e a lei fala que não pode, por que ele vai se preocupar em dar a carta de divórcio para fingir que as coisas estão direitinho, estão bonitinhas? Então eles eram legalistas ao ponto de maquiar o erro
com essas coisas que estavam na lei. Mas aí, vamos ao ponto principal desse estudo nessa noite. Eu sei que esse estudo pode ser um pouco maçante para os irmãos, porque até agora eu precisava trazer uma parte muito pesada, né? No sentido de informação e de coisas e tal, que foge um pouco de uma pregação, é mais quase que uma palestra isso aqui. Mas olha só, a partir de agora a gente vem para a interpretação de Jesus acerca disso. E agora a gente entra na parte mais espiritual da coisa. E é a partir da interpretação de Jesus que os irmãos vão perceber qual é a parte moral que está por trás disso tudo, e espiritual. Olha só. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus diz, a interpretação de Jesus, a verdadeira interpretação da coisa. A interpretação de Jesus está centrada na intenção divina de Deus, a intenção divina do porquê que Deus menciona o divórcio e qual era de fato a intenção de Deus com relação ao divórcio. Para compreender isso aqui, nós precisamos ler agora Mateus 19, do versículo 3 ao 12, eu coloquei aqui para que a gente possa acompanhar. Vamos ler Mateus 19, do 3 ao 12, onde Jesus Cristo vai falar a mesma coisa que está em Mateus 5, 31 e 32, só que ele vai abranger um pouco mais profundo. Inclusive, isso está dentro do livro de Mateus, quando a gente chegar lá, né, que a gente está agarrado no capítulo 5, mas quando a gente chegar no capítulo 19, isso a gente não precisa ver mais, porque nós já vamos ver isso junto aqui. Olha só, diz assim: vieram a ele alguns fariseus, o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Essa parte do eunuco é só para os irmãos entenderem. Existem alguns que nasceram eunucos. Tá? Como assim, pastor? Eunuco é aquela pessoa que é impossibilitada de ter algum tipo de relação sexual por diversos fatores, seja por má formação genética, seja por algum problema biológico, ou seja mesmo porque, como diz aqui, alguns nasceram com essa deficiência. Outros, os homens transformaram essa pessoa em deficiente, né? Que é o caso principalmente dos eunucos que serviam nas cortes de algumas rainhas e princesas. O que acontece? Eles tinham verdadeiramente a sua parte íntima cortada, arrancada fora a fio de espada. Então eles eram transformados em eunucos à força. Tá? E existem alguns que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Como assim? Existem alguns que abriram mão disso. Abriram mão de uma vida conjugal. Abriram mão de uma vida, inclusive, sexual, falando. Abriram mão disso. Por quê? Por causa do reino de Deus. Inclusive aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com alguns dos servos de Deus, que abriram mão de ter uma vida de casado, de constituir uma família, para se dedicarem exclusivamente ao reino de Deus. Tá? Alguns vão dizer que o que os padres fazem é semelhante acerca do celibato. Há uma certa diferença entre o que os padres fazem com o que está registrado aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente perde tempo.
Mas olha só, vamos aqui à interpretação de Jesus acerca desse texto. Vamos lá. O que Jesus fala? Primeiro, Jesus vai abordar 3 coisas aqui: as relações sexuais ilícitas, o problema de um divórcio que foge dessa causa que é a relação sexual ilícita como causa de divórcio, e se existe perdão para o adúltero. Por quê? Porque na lei de Moisés dizia que o quê? Deveria morrer. Lembra daquela história que está registrada em João capítulo 8, da mulher adúltera, que foi pega em flagrante de adultério, levada até a presença de Jesus? Eu já disse isso para os irmãos em outras ocasiões. Se a mulher foi pega em flagrante, ninguém adultera sozinho, meu irmão. Para a pessoa estar adulterando é sinal que junto daquela mulher tinha um homem. E foi pega em flagrante. Estavam no ato, na hora que eles foram pegos. Aonde estava o homem que foi pego em flagrante? Por que ele também não foi levado até a presença de Jesus? Porque nós lemos em Levítico 20, verso 10, que os 2 deveriam pagar pelo ato, não somente um. Então, quando levaram aquela mulher adúltera à presença de Jesus, foi com o intuito de fazer Jesus cair numa cilada. Eles estavam armando uma cilada para Jesus. Mas Jesus não caiu na cilada, é óbvio. Então, olha só, vamos ver primeiro aqui acerca das relações sexuais ilícitas. O que isso representa? O que Jesus quer dizer quando ele diz que eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera. O que ele quer dizer com relações sexuais ilícitas? Então, olha só, meus irmãos, como a gente já aprendeu, a lei que Moisés recebeu tinha como objetivo corrigir um problema, que era exatamente a bagunça que existia em Israel. Mas Deus nunca ordenou o divórcio. Eu vou frisar isso aqui para os irmãos não saírem daqui falando que o pastor disse que Deus mandou divorciar. Pelo contrário, entendam bem o que está escrito aqui. Deus nunca ordenou o divórcio. Essa nunca foi a vontade de Deus. Deus permite. É diferente. Certo? Mas Deus permite sob que circunstância, pastor? Qual é a circunstância? Moisés colocou que a circunstância era o quê? Alguma coisa que fosse grave, que fosse indecente, coisa e tal. Mas Jesus Cristo vai peneirar esse negócio. Vai peneirar esse negócio. E aqui é que está uma questão interessante. Lembra que eu falei que a lei para Israel era civil? Pois é. A parte da lei civil que cabia a Israel era exatamente a parte de matar o adúltero e era exatamente a parte de permitir o divórcio sobre outras circunstâncias fora o adultério. E qual é o princípio moral que está por trás dessa lei que permanece até hoje? Exatamente o fato do rompimento da aliança. Esse é o princípio moral que está por trás do divórcio, o rompimento de uma aliança. E é exatamente esse o único motivo, a única causa em que Jesus Cristo vai permitir o término de um casamento. O rompimento de uma aliança. Então, qual é a única circunstância em que Jesus Cristo permite o final de um casamento? O adultério. Relações sexuais ilícitas. No grego, o termo é porneia. A palavra grega que está nesse texto é porneia, que significa isso, relações sexuais ilícitas, ou seja, relações sexuais que são proibidas, que não devem acontecer. Qual é a principal relação sexual que é proibida a uma pessoa que é casada? O adultério. Então, esta palavra relações sexuais ilícitas, se nós estamos falando de divórcio, estamos falando de alguém que é casado, correto? Uma pessoa que é solteira precisa se divorciar? Não, divórcio só acontece para quem é casado. E qual é a relação sexual ilícita que acontece dentro do casamento? O adultério. Então, essa palavra relações sexuais ilícitas se refere a uma única coisa: adultério. É a única causa reconhecida por Jesus para o divórcio. Fora dela, Jesus não permite nenhuma outra causa. Mas pastor, aquelas causas que estavam na lei de Moisés. Exatamente, estavam na lei de Moisés para Israel. Você mora no Brasil e você é cristão.
então aquilo não vale para você. Não adianta evocar esse preceito porque você não é judeu, você é cristão, meu irmão. Então debaixo de você está a palavra de Cristo, certo? E qual é a única causa que Cristo permite? O adultério. Ponto. Não há outra. E por que Jesus Cristo permite se houver adultério? Exatamente porque se rompeu a aliança. Quando Jesus Cristo fala disso, ele está voltando muito mais além. Como assim? Preste atenção, Jesus está indo na criação do homem. Jesus está avançando para antes de Moisés ter recebido a lei. Moisés recebeu a lei lá em Deuteronômio 24. Mas Jesus vai falar de algo que estava na criação do homem em Gênesis capítulo 2. Versículo 24 em diante, quando diz que Deus fez o homem e fez a mulher. E ele vai dizer: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eis ali o princípio do casamento em Gênesis 2, 24, na criação do homem e da mulher. Jesus Cristo está retrocedendo para antes da lei de Moisés, para explicar o porquê que esta é a única causa permitida para o divórcio, diante de Deus. Por quê? Porque os dois ali vão ser uma só carne. Essa explicação que eu vou dar agora, não se choquem, a gente está no estudo bíblico, tem pouquíssimas crianças aqui, a maioria já é tudo adulto, já entende o que o pastor vai falar, mas entenda, para que os irmãos possam entender, o termo uma só carne mencionado ali na Bíblia, é um termo que inclusive está falando de algo biológico. Lógico, está falando do que acontece espiritualmente, está falando do que acontece emocionalmente. Lógico, o homem, a mulher, o esposo e a esposa vão ficar ligados espiritualmente, vão ficar ligados emocionalmente um ao outro. É simples, quer ver? Lembra de quando você se apaixonou pelo seu esposo se apaixonou por você, que você não podia ouvir a voz, sentir o cheiro, não podia ver a pessoa de longe, que o coração começava a bater mais rápido. Vocês estavam se tornando um a partir daquele momento, ao ponto da presença do outro influenciar você. E da ausência do outro, inclusive, te deixar doente. Ali estava nascendo uma ligação que não era apenas física, mas era uma ligação emocional, era uma ligação sentimental e espiritual também, quando é feita diante do altar do Senhor. E é lógico, quando o texto diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, se tornarão os dois uma só carne, é óbvio que o texto está falando do que acontece quando o homem e a mulher, eles se unem, na relação sexual. Os dois corpos se tornam um, literalmente falando. É preciso que a gente entenda isso aqui com clareza para entender o que o texto está falando. E olha, a prova de que o pastor está falando é verdade está em 1 Coríntios 6, 15 e 17. Abra a tua Bíblia comigo para você ver o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 17. Primeira Coríntios 6, do 15 ao 17. Amém, meus irmãos? Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Absolutamente não. Agora olha o versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma o quê? Um só corpo com ela. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. O apóstolo Paulo, ele tá usando uma linguagem forte aqui. Ele está dizendo que o homem que se deita com uma prostituta está se tornando uma só carne com ela. Então, este é o princípio que quebra a aliança do casamento. A palavra adultério significa mistura. O significado dessa palavra é mistura. Tudo que é misturado fora do seu original é adulterado. Por exemplo, a gasolina que tem o álcool misturado nela, a gasolina adulterada. O leite que é misturado água nele, é um leite adulterado. Um casamento onde é misturada uma terceira pessoa nele, é um casamento
adulterar. Esse é o princípio da palavra adultério. A Bíblia diz então que os dois se tornam uma só carne, ou seja, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7 vai dizer inclusive que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Então, se você se deitar com uma pessoa fora do seu casamento, você está se tornando um com ela, com aquela pessoa. E aquele momento em que você está se tornando um com ela, estabelecendo aquela aliança demoníaca com aquela pessoa, você está naquele exato momento rompendo a aliança que existia entre você e o seu cônjuge. Por isso que o adultério é a única coisa em que Jesus Cristo abre mão para que aconteça o divórcio, porque aquela aliança que foi firmada diante de Deus deixou de existir, foi rompida, foi quebrada por causa do adultério. Então olha só, qual é o problema do divórcio sem ser por adultério, se for por qualquer outro tipo de causa? São as justificativas que são injustificáveis, né? Então olha só, primeiro, sem adultério não existe quebra de aliança, primeiro ponto. E segundo, divórcio por qualquer causa induz o cônjuge a ser adúltero. Por quê? Olha o que Jesus diz: eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Imagina assim: vou me divorciar da minha esposa porque incompatibilidade de gênio, não dá mais, cada um por canto, beleza. Só que, se não houve adultério no casamento entre você e sua esposa, diante de Deus, vocês continuam sendo um, mesmo estando separados um para cada canto. E o que acontece? Se aquela pessoa se deitar com uma outra, porque, estou separado, estou divorciado, vou começar a vida nova, casa de novo. Diante de Deus, aquele casamento começou maldito. Por quê? Porque a aliança não foi rompida desde o primeiro casamento, vai ser rompida na noite de núpcias de um novo casamento. Ela vai se tornar adúltera no momento em que se unir ao novo esposo, diante de Deus. Entendeu por que qualquer outro motivo para o divórcio Jesus não permite? É um negócio sério. Vamos usar um exemplo da igreja primitiva para os irmãos entenderem. Existe, o apóstolo Paulo, ele dá apenas mais um único motivo pelo qual o divórcio é permitido, além do adultério. Mas ouça com atenção para que você não entenda errado. Esse caso é muito específico. Por quê? Primeiro, Jesus está falando de duas pessoas que são crentes, os dois, o homem e a mulher. Mas o apóstolo Paulo vai falar de pessoas que não eram crentes e se converteram depois que já estavam casadas. Se casaram antes de um dos dois se converter. É o que está registrado em 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. Por quê? Porque julgo desigual, meus irmãos. Quando o homem é crente e a mulher é crente, e ele já é crente antes de se casar e vai procurar a pessoa para se casar no mundo, ele está se colocando em julgo desigual debaixo de pecado. Mas se os dois, tanto o homem quanto a mulher, não eram crentes e resolveram se casar, não existe julgo desigual. Os dois já eram do mundão mesmo. Já estavam na mão de Satanás, não tem julgo desigual nisso aí, os dois estavam perdidos. Mas aí imagina a situação, os dois estavam perdidos e aí de repente, depois de já estarem casados, um dos dois se converte. Ou o homem ou a mulher, tanto faz, um dos dois se converte. Aí vai acontecer o quê? Vai acontecer o que está registrado do verso 10 ao verso 16, que diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e este consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esta palavra? Simples, imagina a situação. Os dois não eram crentes, aí se casaram. Aí depois de estarem casados, um dos dois se converte, ou homem ou a mulher. O que acontece? A Bíblia nos ensina o quê? A Bíblia nos ensina que é impossível haver comunhão entre as trevas e luz. Então o crente aprende desde pequeno a se afastar das pessoas que andam pelos caminhos errados. Não é isso que diz o Salmo 1, inclusive? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A gente aprende assim. Então, automaticamente, aquela pessoa que acabou de se converter vai pensar assim: puxa, então preciso largar o meu marido, preciso largar a minha esposa, porque ele não é crente, ela não é crente, ele não pensa como eu mais. Vou estar andando com um pecador. O que o apóstolo Paulo diz? Não faça isso. Não se afaste do seu esposo, não se afaste da sua esposa simplesmente porque ele não é crente. Isso se você casou antes de se converter. Mas se você é crente e está pensando em casar, procura no caminho de Deus, irmão. Não vai procurar no mundo não, você vai se pôr debaixo de jugo desigual. Mas o que acontece? Se aconteceu por acaso isso aí, não se afaste do seu cônjuge. Pelo contrário, lute pela alma dele, batalhe pela alma dele. Mas se, por acaso, aquele que não é crente quiser se afastar de você, não porque você é enjoado, não porque você faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Eu quero me afastar da minha esposa, eu quero me afastar do meu esposo, por isso, por aquilo, N motivos, que não tem nada a ver com o Evangelho, a culpa vai ser sua de se afastar de você. Mas se o motivo pelo qual ele quer se afastar de você é porque você quer caminhar com Cristo e ele não, a Bíblia diz que se ele te largar, se ela te largar, se a decisão for dele ou dela de ir embora, você está livre desse jugo. Mas não é você que tem que largar a mão dele, não. Você tem que lutar até o final. É se ele ou se ela quiser ir embora. A decisão é tua. Você pode falar: não desisto, vou lutar até o final. A decisão é tua. Mas se você falar: ele quis sair, ele quis andar com as próprias pernas, a decisão é dele. Às vezes é até permissão. Não estou falando que é a vontade de Deus, nunca é a vontade de Deus, mas às vezes é permissão. Às vezes é permissão para que você possa caminhar no caminho de Deus. Mas o desejo de Deus é lógico, que todos sejam salvos. Para fechar então, meus irmãos, a última parte. Existe perdão para quem faz adultério, para quem comete adultério? O que acontece com a pessoa que peca? Vamos lá. Primeiro, antigamente o adultério era punido com a morte, certo? Agora não. Agora Jesus Cristo, através do seu ensino, ele poupa a vida daquele que comete adultério. Ele não mais será punido com a morte física. Mas cuidado, o adultério é um pecado. E todo e qualquer pecado provoca morte espiritual. Essa é a questão. Certo? Bom, acerca do perdão conjugal, cabe à pessoa que foi vítima do adultério. É ela que decide se perdoa ou não. Se a pessoa que foi traída quiser perdoar, é decisão dela. Ela vai perdoar e vai lutar pelo casamento dela. E glória a Deus por isso. Agora, se ela foi traída e tomou a decisão de não continuar aquele casamento porque sentiu que a aliança rompeu-se e não tem mais como ligar, é direito dela também pedir o final daquela aliança e recomeçar a sua vida. E até mesmo estabelecer uma nova aliança. A Bíblia diz que ela tem esse direito. Agora, olha só. Aquele que comete o adultério, primeiro, ouça com atenção isso aqui para você não entender errado. O pastor não está querendo incentivar divórcio. Mas preste atenção. O adultério não é um pecado imperdoável. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Até mesmo aquele que cometeu adultério pode receber o perdão divino, perdão da parte de Deus. Mas não se esqueça que todo e qualquer pecado produz também consequências na terra. E o adultério também trará consequências terríveis aqui na terra. Seja porque isso vai manchar a tua honra, seja porque isso vai fazer com que o teu nome seja jogado na lama, seja porque isso pode produzir, inclusive, para que pessoas que antes tinham um pensamento acerca de você tenham outro e não te tratem mais da mesma maneira que te tratavam. Você vai colher o fruto do teu pecado, na terra também.
mas ele não é imperdoável. O perdão divino acerca do adultério só será alcançado com arrependimento e confissão de pecados. Se o adúltero se arrepender sinceramente, pedir perdão ao Senhor e confessar o seu pecado, Deus o perdoará. Deus o perdoará. Você entendeu a profundidade disso, meu irmão? O divórcio foi uma necessidade temporal para o povo de Israel, para pôr fim a uma bagunça. Mas hoje, isso aconteceu naquela época pela dureza do coração dos homens. Mas o divórcio não é um mandamento. Deus não quer que as pessoas se divorciem. Pelo contrário, abra a tua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Lê para mim o versículo 16. Malaquias 2,16. Alguém que encontrou Malaquias 2,16, leia em voz alta aí para mim. Malaquias 2, versículo 16. Amém? Aquele que encontrar pode fazer a leitura. Isso. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o refúgio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A palavra repúdio é a mesma coisa que divórcio. Está escrito: diz o Senhor Deus de Israel, eu odeio o divórcio. Então, divórcio não é mandamento de Deus. Não caia nessa ilusão de pensar, vou me divorciar aqui, vou casar ali, coisa e tal. Não. Deus odeia, Deus abomina, Deus se entristece pelo divórcio. Mas Deus permite, nunca é a vontade dele, mas ele permite por quê? Por causa do coração duro dos homens. Mas não é a vontade dele para a sua vida, meu irmão. Até porque a cicatriz que isso vai deixar no teu casamento, na tua vida e na tua família, principalmente se já houver filhos daquele casamento, vai ser uma cicatriz que você vai carregar para a vida inteira. Então, cuidado. Amém? Meus irmãos, eu espero de coração que o pastor tenha conseguido tirar a dúvida dos irmãos acerca desse assunto. Eu espero que os irmãos tenham aprendido biblicamente o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Amém? Qual que os irmãos podem me procurar isso para ajudar os irmãos. Perdoem se houve alguma falha, perdoe se eu não consegui explicar alguma coisa. Nós vamos orar.